Olá, aqui é o professor Lucas Alves, professor de arte que está falando, e esta aula é para o nono ano, certo? Como nós estamos estudando, né, como nós começamos o nosso estudo sobre os ismos da arte moderna. O primeiro ismo que nós vimos foi o movimento impressionista, tá? E aí os próximos ismos que nós vamos ver hoje é o fauvismo e o expressionismo. Vamos lá. Primeiro é importante nós vermos o fauvismo porque ele é anterior ao expressionismo. Quando você pula direto do impressionismo para o expressionismo, dá-se uma sensação de que algo ficou faltando. Por isso peço que você pare esse vídeo e copie essas características todas no seu caderno, tá bom? Basicamente, os fauvistas foram jovens que começaram a pintar de uma forma, digamos assim, mais livre, mais solta. É uma forma que lembra as pinceladas de Van Gogh, inclusive, tá? E eles exporam o seu trabalho pela primeira vez em Paris em 1905. Lá, expondo esses trabalhos, o, havia uma escultura do escultor Donatello, certo? Do escultor Donatello, escultor renascentista. Havia uma escultura no meio dos quadros dos Fauves. Então um crítico falou de forma desdenhosa, conta-se a história, que Donatello estava no meio de feras, de Fauves. Porque feras, né, em francês, está relacionado a isso, a besta. Fauves está para isso, né? Bestas, feras. Então, o movimento fauvista é esse movimento das feras. A cor é o elemento visual de maior destaque nas obras fauvistas. A cor relaciona-se à representação das emoções e sensações, certo? Então vamos ver exemplos aqui de obras fauvistas. Algumas delas eu já usei em aulas anteriores sobre cores, porque eles davam bastante importância para a cor, os fauvistas, né? Pouca importância para uma representação realista das coisas e mais das cores e da sensação que essas cores causavam na pessoa que estava vendo, certo? A obra. Mais outra obra, Fauvista. E agora finalmente chegamos no expressionismo, certo? Teve um probleminha aí de edição, como vocês podem ver, mas deu para entender que é o expressionismo. Vamos lá. O expressionismo ele teve seu início no século XX na Alemanha e ele buscava a principal característica, certo? Buscava a expressão dos sentimentos e das emoções e a representação da deformidade do mundo real, de forma subjetiva, de representação da natureza e o ser humano. Pronto. Enquanto no impressionismo os pintores estavam preocupados com a impressão que eles tinham, que a luz, as partículas do ar, fumaça, o entardecer estava operando na paisagem, o impressionismo ele age mais de dentro para fora. O que eu estou sentindo? O que eu estou pensando? Quais são as emoções, as sensações que aquela paisagem, aquele lugar me traz? Então, como eu escrevi lá no blog de você, lá no blog da escola, o impressionismo ele cria a partir de fora para dentro, certo? Em relação a uma resposta para a realidade, enquanto o expressionismo dá a resposta de dentro para fora, tá? Também pause o vídeo e copie esses pontos no seu caderno. Que foi o Grito de Munch, certo? Uma obra conhecida, muito conhecida e muito referenciada no meio expressionista. Embora Munch ou Munch, como alguns queiram chamar, não, digamos assim, não se considerava um expressionista, certo? E ele conta, assim como o Van Gogh, lembra? O Van Gogh também não se considerava um expressionista. Eles faziam a obra deles, eles faziam o trabalho deles, certo? E eles serviram de referências, serviram de inspiração para os pintores que vieram depois deles, certo? Sobre essa obra, o Munch conta que ele estava andando por um caminho com dois amigos e o sol estava se pondo. Quando de repente o céu tornou-se vermelho como o sangue, eu parei sentindo-me exausto e me encostei na cerca. Havia sangue
e línguas de fogo sobre o fiord azul-negro e a cidade. Meus amigos continuaram andando e eu fiquei lá, tremendo de ansiedade. Eu senti um grito infinito atravessando a natureza. Ou seja, o grito de Munch seria justamente essa sensação que ele sentiu naquele exato momento que ele estava passando pelaquela ponte com os amigos dele. Vale ressaltar que o grito ele tem vários outros esboços, tem várias outras versões feitas pelo próprio Munch, tá bom? Mas a mais conhecida, a mais famosa, né, é esta versão aqui. E aqui é do Ludwig Kirchner, certo? Que também foi um dos precursores do expressionismo. E aí, sobre esses artistas, eu dou mais detalhes no arquivo lá na minha aula que está escrita lá no blog da escola. Então, vejam o blog da escola, certo? Acessem o blog também, não deixem de acessar, não vejam só os vídeos. E também do Carl Smith, certo? Também uma obra do expressionismo, tá? Perceba que em ambas as obras não existe uma exatidão da forma. Embora a obra não retrate de forma realista a cidade de Berlim, ela traz assim uma ideia, um sentimento, uma sensação do que o artista via em relação à cidade. Então perceba os rostos das pessoas, são rostos chapados, quase como se fosse uma máscara, certo? Uma cidade aglomerada de pessoas, né? Duas mulheres e homens, vários homens olhando em volta dessas mulheres, certo? Aqui também veja a deformação no rosto, um rosto meio quadrado, certo? Uma mão na cabeça dessa senhora parece ser preocupação, enquanto seu olhar parece longe. Roupas pretas, certo? Mas ainda assim você vê uma deformação, não existe uma realidade aqui sendo tratada tal qual como eram os pintores renascentistas, por exemplo, tá? E aí, pessoal, vou passar agora uma atividade, certo? Que vai ser o seguinte: você vai escolher uma música que lhe chama muita atenção, que você gosta bastante. Não é obrigado a ser uma música nacional, pode ser internacional mesmo, não tem problema. E aí você vai fazer um desenho no momento em que você está ouvindo aquela música, certo? Só tem duas regras básicas. O desenho ele não precisa se preocupar com realismo, ou seja, você não precisa desenhar uma coisa perfeita. Igual. Se quiser desenhar, pode desenhar. Mas assim, você tem que fazer um desenho pensando em todas essas informações que nós vimos em relação ao expressionismo até agora, tá? Expressionismo. E o desenho tem que ter cores, tá, gente? Eu não estou dizendo que tem que ser uma coisa mega colorida, um arco-íris, mas tem que ter cores. Pois o expressionismo sem cores, na pintura, nem que seja pouca cor, não é expressionismo. Tem que ter cores, tá? Lembrando que nesta aula eu estou me atendo apenas ao expressionismo na pintura e no desenho, certo? Existe o expressionismo na poesia, existe o expressionismo no cinema, existe o expressionismo na música também, tá? Então, o expressionismo foi um movimento que digamos assim, atravessou todas essas linguagens artísticas, tá? Então, essa atividade para casa, você vai fotografar o desenho e vai mandar para o meu e-mail que eu vou deixar na descrição aí, tá certo? Então, pessoal, obrigado, até a próxima, certo? Se cuidem e muito obrigado. Até mais.